Muito bem, pessoal, então vamos lá falar um pouquinho de variação linguística. Bom, variação linguística, pessoal, diz respeito ao conjunto de possibilidades que uma língua apresenta para expressar algo. Por exemplo, para usar a expressão garoto no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos a expressão piá. Ok? Aí é um exemplo aí de variação linguística, certo? Ela se manifesta nos níveis fonéticos, morfológicos, lexical, que seria vocabulário, sintático, organização de palavras e semântico, significados, ok? E essas possibilidades são chamadas de variantes. Então, piá e garoto, guri, são variantes de uma mesma palavra. Bom, o primeiro nível de variação linguística que eu gostaria de citar é a variação geográfica, ou seja, a língua varia de acordo com o local onde o falante vive. E aqui eu tenho um exemplo aqui, né, de 3 palavras usadas no português do Brasil para se referir a um mesmo alimento. Então nós temos aqui, né, a figura de uma mandioca, né, temos usado aqui em São José dos Campos. E aqui nós temos as possibilidades. Macaxeira, que prevalece aqui no norte do Brasil e em boa parte dos estados do Nordeste. Nós temos o termo mandioca, né, que prevalece aqui no centro-oeste e na maior parte do sudeste, São Paulo e Minas. E nós temos o termo aipim, que predomina nos estados do sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E podemos notar que esse termo aipim também é forte aqui no estado do Rio, no Espírito Santo e no estado da Bahia, tudo bem? A outra variação é a diafásica, que ela depende do contexto comunicativo. E aqui, basicamente, seria a dicotomia formal e informal. Lógico que dentro do formal e do informal existem diversos níveis. Mas, para facilitar a exposição, eu vou trabalhar só essa dicotomia, formal e informal. Aqui eu tirei do site do governo de Pernambuco um resumo do que é a linguagem formal e a informal. Então vamos lá. A formal, chamada de culto padrão, ela é empregada em situações nas quais conversamos com pessoas que apresentam, com as quais nós temos um contato mais restrito, não é um contato frequente. Ok? Aqui ele usa aqui, até o termo aqui, ó, ao falarmos em público ou conversarmos com pessoas mais instruídas do que nós, ou ainda com pessoas que ocupam cargo ou posição elevada, passamos a empregar a linguagem formal. Bom, aqui, na verdade, a questão se é mais instruído ou não, eu particularmente discordo, né? Eu acho que a questão é maior ou menor proximidade que eu tenho com a pessoa e a questão do cargo, né, que a pessoa ocupa, que também interfere. Então, na linguagem formal, você evita gíria, nós evitamos as gírias, melhor dito, né? E as expressões que demonstram muito uma relação de intimidade, né? Como aparece aqui, né? Caramba, fofinha, bicho, no caso, mano, né? Entre outras expressões aí. A informal é aquela linguagem que nós usamos com familiares e amigos, ok? Então, na informal não há uma preocupação em seguir ao pé da letra a língua culta ou padrão, que é aquela linguagem registrada em dicionários e gramáticas. A informal tem uma fala mais relaxada, ela é mais espontânea, faz uso de gírias, em certos contextos uso de palavras de baixo calão e por aí vai. Aí aqui eu tenho alguns exemplos da língua que eu gostaria de mostrar essa variante. Então nós temos aqui, olha, a gente está muito cansado, nós estamos muito cansados. Vejam que aqui, ó, eu tenho a redução de palavras, ó, está ao invés de, tá no lugar de está, ok? Uso da expressão a gente, que é informal, em contraste com a expressão nós, que é mais formal. Aí eu tenho aqui um outro exemplo. Caramba, estou perdido e não sei chegar no hotel. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. Aqui eu tenho 2 diferenças. Vejam, a primeira, o uso da expressão caramba, certo? Que ela é informal. E aqui, vejam que eu tenho aqui uma questão de concordância, de regência. Chegar no banheiro. Chegar em é característico da linguagem informal.
A linguagem formal já prevê chegar ao banheiro, né? Até porque o verbo chegar exige, de acordo com a gramática normativa, a preposição a. Daí a diferença. E aqui nós temos outro exemplo. E aí? Como você anda? Veja, se, palavra reduzida, como aqui em tô e tá. E aí, outra expressão informal. No formal seria, olá, como você está? Aí, da professora, eu tenho aqui um quadro que eu achei muito interessante, né? Elaborado pela professora Michele Bussi, da UFO, Federal de Uberlândia, em que ela faz esse contraste aqui. Então, eu gostaria só de retomar com vocês. Então, no coloquial, pronúncias simplificadas de palavras e expressões, ó, nós, vocês, tá bom, não vou, não que, em contraste com a norma culta, ó, nós, vocês, está bom, não vou, não quer. Aliás, aqui não quer, perdão, havia lido errado. Emprego de palavras ou expressões como aí, então e né, que são muito frequentes, ao contrário da linguagem culta, que esse uso é bem menos frequente e, em muitos casos, ele até é evitado. Aqui, né, como eu havia citado no slide anterior, o uso de agente no lugar de nós, a gente sempre lutou muito na norma coloquial ou informal, enquanto que na norma culta o uso de nós prevalece. Entra aqui a questão da concordância, né? A concordância da linguagem informal, se vocês observarem aqui, ó, os meninos vai bem, há uma tendência a terceira do singular se impor sobre outras pessoas, como a terceira do plural, por exemplo. Ao contrário da norma formal, que vai pedir os meninos vão bem. A linguagem informal, ela exige uma concordância verbal mais, digamos assim, mais... A concordância é feita, o verbo e o sujeito precisam concordar. O que na linguagem informal já é um pouco mais, digamos assim, é menos controlado. Bom, aí você tem as misturas de pessoas gramaticais, como é o caso aqui de você sabe que te enganam, vejam, você e te, que é marca de tu. Na linguagem informal tudo é misturado, não tem problema. Já na linguagem formal, desculpa, essa questão ela não é aceita. Então você sabe que o enganam. Então na linguagem formal você vai usar o ou a, dependendo, né? Se é um rapaz, um homem, ou se é uma moça, a. Tudo bem? Bom, aí o próximo nível é o diatrástico. No nível diatrástico, o extrato social, ou seja, o grupo social no qual a pessoa se encontra, interfere no repertório de variantes que a pessoa possui. Ok? Aqui, por exemplo, entraria a questão das gírias, registros técnicos, né? É só pensar, a fala, por exemplo, de um médico vai ser bem diferente da fala de um advogado, que vai ser bem diferente da fala do mecânico, porque cada um vai usar os termos específicos da sua área. Ok? Aqui ele cita as palavras de calão, ok? E que são os termos grosseiros, que dependendo da variante aparecem ou não. E além disso, nesse nível, a gente tem a influência de fatores como idade, sexo, masculino, feminino, ok? Como também nós aqui teríamos até, em certo ponto, a influência de aspectos como, por exemplo, religião, né? E aí eu tenho aqui alguns indicativos, ok? Que foram extraídos aqui desse site aqui, né? hlpufc.blogspot.com, e aqui tem todo o link, que se alguém depois quiser checar o texto, que é um banco de dados muito interessante. E aqui nós temos aqui uns exemplos, né? O uso da dupla negação, como em ninguém não viu, né? Que geralmente a dupla negação ela é muito usada nos casos de baixa escolaridade. A troca do L pelo R. Por exemplo, ao invés de se dizer blusa, alguém dizer brusa,
grobo no lugar de globo. Problema no lugar de problema. Então aqui, segundo o estudo do Roberto Gomes Camacho, da Unesp de São José do Rio Preto, isso aqui é marca de pessoas que tiveram nenhuma ou baixa escolaridade, certo? O uso de certas gírias, aqui aparece maneiro, esperto, ok? Que seria expressão ligada aos jovens, né? E por fim, aqui a gente tem o uso do pronome tu em situações de interação entre iguais no Rio de Janeiro, como em tu viu só, que dá a ideia de que os falantes são jovens, né? Então aqui a gente tem a questão, né, do uso do tu pelos habitantes do Rio de Janeiro, né? E aqui o uso de vogais mais longas como recurso expressivo, como aqui aparece, ó, maravilhoso, que é frequente entre as mulheres, segundo essa pesquisa do professor Camacho, e o uso de diminutivos, que é característico da linguagem feminina. Tudo bem? E aí nós temos aqui o nível histórico ou diacrônico, ou seja, a língua muda de acordo com o tempo. Aqui nós temos uma tirinha que mostra bem isso, né? Aqui seria seria uma paquera de acordo com as épocas. Em 1940, aqui o rapaz diria: Vossa Mercê permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. E a moça responde: sois muito, abusado. Veja a diferença quando chegamos aos anos 80. Posso te falar uma coisa? Você é linda. Acho você linda, perdão. Para, meu irmão está olhando. Então vejam, aqui já tem uma diferença de linguagem em 40 anos. E em 2010, que é o tom que dá o tom de humor à tirinha, se liga, mina, tu é a piriguete mais cachorra da balada. Demorou, vamos sapecar geral. E aqui já fala um pouco da linguagem que parte dos jovens usam em 2010, certo? E um outro exemplo que eu trouxe aqui é a evolução que gerou a expressão você do português brasileiro. Vossa mercê, vossa mercê, vós mercê, vós mercê, você, e chegamos aqui à forma você. Então veja, são variações no tempo. Vossa mercê, usados lá no período da colonização do Brasil, no início da colonização do Brasil, até a forma você nos dias de hoje. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela participação e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!